O senador Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, afirmou que vai recorrer da decisão que determinou a perda de mandato legislativo. Vamos voltar a falar com a Luciana Verdolim, porque ela tem mais detalhes, já nos antecipou aqui essa história. Luciana, bem-vinda novamente. É isso mesmo, Piotr. Qual que foi o problema? A contratação sem concurso público, isso está ressaltado dentro da ação de uma médica para prestar atendimento lá à população do Rio Grande do Norte. Qual que é a denúncia? De que Rogério Marinho teria supostamente contratado a profissionais para obter vantagens pessoais. É a chamada improbidade administrativa. A condenação por improbidade acaba revertendo aí, acaba significando para o parlamentar a perda de direitos políticos e do mandato. Por isso, essa repercussão envolvendo essa decisão de um juiz lá do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho se defende, diz que está muito confiante, que a população que votou nele pode ficar tranquila, que ele vai continuar representando o Estado lá no Senado Federal, porque ele tem certeza de que essa ação não vai ter maiores repercussões. A gente tem a declaração do líder da oposição. Nós vamos continuar senador da República por mais pelo menos 7 anos e 7 meses, que é o tempo que remanesce, né, para o término do nosso mandato, né? Então fiquem todos tranquilos. Isso certamente é para desespero de alguns que se regozijaram com o processo de ontem, nossos adversários naturais no processo político. Essa suposta irregularidade teria sido praticada na ação, segundo, a ação do período de 2004 a 2007, quando Rogério Marinho, na época, era vereador. Ele teria contratado essa funcionária, essa médica, e ele responde, inclusive, rebate essas acusações, dizendo o seguinte: não foi nenhum tipo de irregularidade, ela comprovou que recebeu, prestou atendimento à população e de mais a mais, segundo Rogério Marinho, tem ainda o prazo da prescrição. A questão envolvendo essas supostas irregularidades, elas precisavam ser analisadas antes de 5 anos do acontecimento dos fatos, por isso ele avalia que o caso está prescrito. Ele aproveitou, inclusive, para comentar outros assuntos, como, por exemplo, a indicação do advogado Cristiano Zanin pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Essa indicação precisa passar lá pelo Senado Federal. O que a gente sabe? Quando ocorre uma indicação, o indicado pelo presidente acaba percorrendo os 81 gabinetes pedindo apoio para votação, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado Federal. Rogério Marinho diz que vai receber Zanin, não vê nenhum tipo de problema nisso, mas já está adiantando que vai votar contra. A gente vê as justificativas, a gente tem a declaração. A questão da quebra da impessoalidade, na nossa opinião, não é o fato dele ter sido advogado, mas é o relacionamento pessoal que ele tem com o presidente, que está demonstrado de forma clara, por diversas ocorrências do ponto de vista de publicização feita pela imprensa nacional ao longo dos últimos 6 anos. Então está muito claro a relação pessoal entre o presidente e o advogado, muito mais do que a relação profissional, que é natural e não haveria nenhum problema nesse sentido. Agora, vale ressaltar que o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já avisou, Piotr, que não vai ter demora na análise do nome de Cristiano Zanin para a vaga lá no Supremo Tribunal Federal, no lugar do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Agora, vale lembrar que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça é o senador Davi Alcolumbre, que no ano passado demorou mais de 100 dias para colocar em pauta a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, indicação que foi feita na época pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O discurso agora é de que não vai haver mais esse tipo de artimanha, que o nome vai ser analisado rapidamente lá pelo Senado. Muito obrigado, Luciana. Aquele momento com reclamações públicas e duras do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, a demora de Davi Alcolumbre, que já presidia naquele momento também a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, dessa demora de mais de 100 dias de analisar, obviamente, todo o processo e colocar para votação o processo da indicação de Jair Bolsonaro. André Mendonça foi indicado do então presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A questão da quebra de impessoalidade na indicação de Zanin, de Cristiano Zanin como indicado
indicado agora do presidente Lula para essa vaga que foi do ministro Lewandowski, além da questão do critério da impessoalidade, porque ele tem uma relação pessoal com Cristiano Zanin, exige-se notório saber jurídico. Notório saber jurídico pode ser interpretado sobre várias formas. A mais evidente é, obviamente, experiência gigantesca no direito, e normalmente isso é demonstrado com, não bastasse uma atuação por muito tempo no direito, também com a publicação de obras jurídicas. Essas questões estão sendo atendidas? Bom, esse é o ponto. Mas o Senado da República parece que já está quase que decidido, pelo que a gente viu aí, inclusive, do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É o advogado do presidente da República que foi indicado por ele para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Sim, exatamente isso que você ouviu. 4 horas e